Sou genebriano de nascimento e minha família é uma das mais ilustres daquela república. Durante muitos anos, os meus antepassados foram conselheiros e juízes, e o meu pai ocupou vários cargos públicos com grande honra e boa reputação. Todos que o conheceram o respeitavam pela sua integridade e dedicação incansável. Passou a juventude totalmente dedicado aos assuntos do seu país e só no final da vida pensou em casar e assim dar ao Estado filhos que pudessem perpetuar o seu nome e as suas virtudes. Visto que as circunstâncias do seu casamento refletem a sua personalidade, não posso deixar de me referir a elas. Um de seus amigos mais próximos era um comerciante que, devido a inúmeros contratempos, caiu na miséria após desfrutar de uma situação muito confortável. Este homem, chamado Belfort, tinha um caráter orgulhoso e altivo e resistia a viver na pobreza e no esquecimento, no mesmo país onde, anteriormente, se distinguia pelo seu estatuto e riqueza. Tendo assim liquidado as suas dívidas de forma mais honrosa, retirou-se para a cidade de Lucerna com a filha, onde viveu no anonimato e na desgraça. Meu pai professava uma verdadeira amizade por Belfort, e seu confinamento nessas circunstâncias infelizes o angustiou muito. Ele também sentiu intimamente a ausência de sua companhia e decidiu encontrá-lo e persuadi-lo, com seu crédito e ajuda, a começar de novo. Belfort tomou medidas eficazes para se esconder e meu pai levou 10 meses para descobrir seu paradeiro. Empolgado com a descoberta, meu pai correu para sua casa, localizada numa rua humilde, perto do Hells. Mas, quando chegou, encontrou apenas miséria e desespero. Belfort não conseguiu economizar mais do que uma pequena quantia de dinheiro com o que restou de sua fortuna. Era o suficiente para sustentá-lo por alguns meses e, enquanto isso, esperava encontrar um emprego respeitável com algum comerciante. Assim, passou um intervalo inativo e, com tanto tempo para refletir sobre a sua dor, ela se tornou mais profunda e mais amarga, e finalmente tomou conta dele de tal forma que 3 meses depois ele estava doente de cama, incapaz de fazer qualquer esforço. A filha cuidava dele com o maior carinho, mas via com consternação que o seu pequeno capital diminuía rapidamente e que não havia outras perspectivas de apoio. Mas Caroline Belfort era dotada de uma inteligência incomum e sua coragem veio em seu auxílio na adversidade. Ela começou a realizar tarefas simples. Ela trançou palha e de várias maneiras conseguiu ganhar uma ninharia que mal dava para se sustentar. Vários meses se passaram assim. O pai dela piorou e ela teve que passar cada vez mais tempo cuidando dele. Seus meios de subsistência estavam diminuindo. Aos 10 meses, seu pai morreu, deixando-a órfã e desamparada. Este golpe final foi demais para ela. Quando meu pai entrou em casa, encontrou-a ajoelhada ao lado do caixão, chorando amargamente. Ele veio como espírito protetor da pobre criatura, que a ele se confiou. Depois do funeral do amigo, o meu pai levou-a para Genebra, confiando-a aos cuidados de uma familiar, e 2 anos depois ele se casou com ela. Quando meu pai se tornou marido e pai, as obrigações da nova situação ocuparam tanto o seu tempo que ele deixou vários empregos públicos e se dedicou inteiramente à educação dos filhos. Eu era o mais velho e estava destinado a herdar todos os seus direitos e obrigações.
Ninguém podia ter tido pais mais ternos do que eu. Minha saúde e meu desenvolvimento eram sua preocupação constante, já que fui filho único durante vários anos. Mas antes de continuar a minha narrativa, devo relatar um incidente ocorrido quando eu tinha 4 anos. Meu pai tinha uma irmã que ele amava muito e que se casou muito jovem com um cavalheiro italiano. Pouco depois do casamento, ela acompanhou o marido ao seu país natal e durante alguns anos, meu pai teve muito pouco relacionamento com ela. Ela morreu na época de que falo e alguns meses depois, meu pai recebeu uma carta de seu cunhado informando de que pretendia se casar com uma senhora italiana e pedindo-lhe que cuidasse da pequena Elizabeth, filha única de sua falecida irmã. É meu desejo, disse, que você a considere como sua filha e a eduque como tal. Ela é herdeira da fortuna de sua mãe e lhe enviarei os documentos que comprovam isso. Reflita sobre esta proposta e decida se você prefere educar sua sobrinha sozinho ou deixar que uma madrasta faça isso. Meu pai não hesitou um só momento e partiu imediatamente para a Itália para acompanhar a pequena Elizabeth ao seu futuro lar. Muitas vezes ouvi minha mãe dizer que ela era a criatura mais linda que já tinha visto e mesmo assim mostrava sinais de uma natureza doce e afetuosa. Essas características e o seu desejo de fortalecer os laços de amor familiar fizeram com que minha mãe considerasse Elizabeth como minha futura esposa, plano do qual nunca encontrou motivos para se arrepender. A partir desse momento, Elizabeth Lavenza tornou-se minha companheira de brincadeiras e, à medida que crescemos, uma amiga. Ela era dócil e bem-humorada, ao mesmo tempo alegre e brincalhona, como um inseto de verão. Embora ela fosse viva, ela tinha sentimentos fortes e profundos e era extraordinariamente afetuosa. Ninguém poderia desfrutar melhor da liberdade, nem se curvar mais graciosamente à submissão, ou se lançar ao capricho do que ela. Sua imaginação era exuberante e ela tinha uma grande capacidade de aplicá-la. Sua pessoa era o reflexo de sua mente. Seus olhos castanhos, embora vivos como os de um pássaro, tinham uma doçura atraente. Sua figura era leve e graciosa, embora fosse capaz de suportar grande cansaço. Parecia a criatura mais frágil do mundo. Embora tenha ficado cativo por sua compreensão e fantasia, fiquei encantado em cuidar dela, como se fosse um animal de estimação favorito. Todos se encantavam por Elizabeth. Se os criados tivessem que pedir alguma coisa, sempre o faziam através dela. Não conhecíamos desunião nem brigas, porque embora fôssemos muito diferentes em caráter, mesmo nessa diferença havia harmonia. Fiquei mais calmo e filosófico que minha companheira, mas menos dócil. Minha capacidade de concentração era maior, mas não tão firme. Gostava de investigar fatos relativos ao próprio mundo. Ela preferia as criações aéreas dos poetas. Para mim, o mundo era um segredo que ansiava descobrir. Para ela, era um vazio que se esforçava para preencher com a imaginação pessoal. Meus irmãos eram muito mais novos que eu, mas eu tinha um amigo entre meus colegas de escola que supria essa deficiência. Henri Clerval era filho de um comerciante de Genebra, amigo íntimo de meu pai e um menino de talento e imaginação excepcionais. Lembro-me que aos 9 anos escreveu uma história que encantou e surpreendeu todos os seus colegas. Sua matéria de estudo favorita
Eram livros de cavalaria e romances. E lembro que quando éramos muito jovens, encenávamos peças escritas por ele, inspiradas em seus livros favoritos, tendo como personagens principais Orlando, Robin Hood, Amadis e São Jorge. Uma juventude mais feliz que a minha não pode ter existido. Meus pais eram tolerantes e meus colegas eram gentis. Para nós, os estudos nunca foram uma imposição. Sempre tivemos um objetivo em vista que nos impulsionou a continuar. Foi este o método, e não a emulação, que nos induziu a aplicar-nos. Para não se deixar para trás pelos colegas, Elizabeth não se orientou para o desenho, porém, ela se dedicou a isso motivada pelo desejo de agradar a tia, representando alguma cena preferida desenhada por ela mesma. Aprendemos inglês e latim para poder ler o que estava escrito nessas línguas. O estudo estava tão longe de se tornar odioso para nós como resultado de punições, que gostávamos dele e nossos entretenimentos constituíam o que para outras crianças teriam sido tarefas pesadas. Podemos não ter lido tantos livros ou aprendido línguas tão rapidamente quanto aqueles que foram educados de acordo com os métodos usuais, mas o que aprendemos ficou mais profundamente gravado em nossas memórias. Incluo Henri Clerval nesta descrição do nosso ciclo doméstico, pois ele esteve conosco continuamente. Ele estudava comigo e passava a tarde conosco. Pois bem, sendo filho único e sozinho em casa, seu pai ficou bastante satisfeito com a nossa amizade. Por outro lado, também não ficávamos totalmente satisfeitos com a ausência de Clerval. Tenho prazer em recordar a minha infância, antes que o infortúnio turvasse a minha mente e trocasse essa visão alegre da utilidade universal por reflexões pessoais tristes e mesquinhas. Mas, ao traçar o quadro da minha infância, não devo omitir os acontecimentos que me levaram inconscientemente ao meu infortúnio subsequente. Quando quero explicar-me a origem daquela paixão que mais tarde regeria o meu destino, vejo que ela nasceu como um riacho de montanha, de fontes menos nobres e quase esquecidas, aumentando pouco a pouco, até se tornar a torrente que devastou todos os meus sonhos, esperanças e alegrias. A filosofia natural é o que moldou meu destino. Desejo, portanto, nesta narrativa, explicar as causas que me levaram à predileção por aquela ciência. Quando eu tinha 13 anos, fiz uma viagem com minha família para um spa perto de Thonon. A inclemência do tempo obrigou-nos a permanecer encerrados na estalagem durante um dia inteiro, e ali por acaso encontrei um volume das obras de Cornélio Agripa. Abri-o com tédio, mas a teoria que tentava provar e os fatos maravilhosos que relatava logo transformaram minha indiferença em entusiasmo. Uma nova luz pareceu iluminar minha mente e, cheio de alegria, informei meu pai da descoberta. Não posso deixar de comentar aqui as inúmeras oportunidades que os educadores têm de direcionar a atenção dos seus alunos para o conhecimento prático e que, infelizmente, desperdiçam. Meu pai olhou distraidamente para a capa do livro e disse: "Ah, Cornélio Agripa, Victor, meu filho, não perca tempo com isso, é bobagem." Se em vez de fazer esse comentário, meu pai tivesse se dado ao trabalho de me explicar que os princípios de Agripa estavam completamente ultrapassados, que havia uma concepção científica moderna
com possibilidades muito maiores que a antiga, pois eram reais e práticas, enquanto as da primeira eram quiméricas. Tenho certeza de que teria perdido o interesse por Agripa. Provavelmente, por mais sensibilizada que estivesse minha imaginação, eu teria me dedicado à química teórica, mais racional e produto das descobertas modernas. É até possível que meus pensamentos não tenham recebido o impulso fatal que me levou à ruína, mas o olhar indiferente de meu pai para o volume que eu lia não me indicava de forma alguma que ele conhecesse seu conteúdo, e continuei minha leitura com maior avidez. Minha primeira preocupação ao voltar para casa foi conseguir a obra completa deste autor, e mais tarde a de Paracelso e Alberto Magno. Li e estudei com prazer as fantasias malucas desses escritores. Pareciam-me tesouros que, exceto eu, poucos conheciam. Embora muitas vezes eu quisesse comunicar essas reservas secretas da minha sabedoria ao meu pai, fui impedido de fazê-lo pela sua vaga desaprovação de Agripa. Portanto, e sob a promessa de sigilo absoluto, comuniquei minhas descobertas a Elizabeth, mas o assunto não a interessou e fui forçado a continuar sozinho. Pode parecer estranho que no século XVIII tenha surgido um discípulo de Alberto Magnus, mas a nossa família não era cientista e eu não tinha assistido a nenhuma das aulas ministradas na Universidade de Genebra. Assim, os meus sonhos não foram perturbados pela realidade e parti com enorme diligência em busca da pedra filosofal e do elixir da vida, mas foi este último que recebeu minha atenção mais completa. Esses não foram meus únicos pensamentos. Causar o aparecimento de fantasmas e demônios era algo que meus autores favoritos prometiam ser fácil, uma realização que eu desejava ardentemente alcançar. Atribuí o fato de meus feitiços nunca terem tido sucesso mais à minha inexperiência e erro do que à falta de habilidade ou veracidade por parte de meus instrutores. Os fenômenos naturais que acontecem todos os dias não escaparam à minha observação. A destilação e os maravilhosos efeitos do vapor, processos que os meus autores preferidos desconheciam, provocaram o meu espanto. Mas minha maior surpresa veio de alguns experimentos com uma bomba de ar usada por um senhor que visitávamos. A ignorância dos filósofos antigos sobre estes e vários outros assuntos diminuiu a minha fé neles, mas eu não poderia descartá-los completamente, sem que algum outro sistema ocupasse o seu lugar na minha mente. Eu tinha cerca de 15 anos, quando, tendo nos retirado para a casa que tínhamos perto de Belle-Rive, assistimos a uma terrível e violenta tempestade. Ela emergiu atrás das montanhas e o trovão explodiu em uníssono de vários pontos do céu com um rugido incrível. Enquanto durou a tempestade, observei o processo com curiosidade e alegria. De repente, da verga da porta, vi um raio de fogo emanando de um lindo e velho carvalho que ficava a cerca de 15 metros da casa. Assim que o brilho desapareceu, o carvalho desapareceu, deixando apenas um toco quebrado. Ao nos aproximarmos da manhã seguinte, encontramos a árvore estranhamente destruída. Não foi estilhaçada pelo tremor, foi completamente reduzida a pequenas aparas de madeira. Nunca vi nada tão quebrado. A catástrofe desta árvore despertou minha curiosidade e, com grande interesse, perguntei a meu pai sobre a origem e a natureza dos trovões e relâmpagos. É eletricidade, respondeu ele, enquanto escrevia
os vários efeitos dessa energia. Ele construiu uma pequena máquina elétrica e realizou alguns experimentos. Ele também fez uma pipa com cabo e corda que extraía esse fluido das nuvens. Este último acabou destruindo Cornélio Agripa, Alberto Magno e Paracels, que durante tanto tempo reinaram como senhores da minha imaginação. Mas, por algum destino, não me senti inclinado a iniciar o estudo dos sistemas modernos, uma relutância que foi influenciada pela seguinte circunstância. Meu pai expressou o desejo de que eu frequentasse um curso de filosofia natural. Concordei com isso de bom grado, mas alguma razão me impediu de ir até o fim. Portanto, como esta foi uma das últimas aulas, foi totalmente incompreensível para mim. O professor falava com a maior loquacidade sobre potássio e boro, sulfatos e óxidos, termos que não conseguia associar a nenhuma ideia. Comecei a odiar a ciência da filosofia natural, embora continuasse lendo com prazer Plínio e Buffon, autores, na minha opinião, de interesse e utilidade semelhantes. Nesta altura, a matemática e a maior parte dos ramos próximos dessa ciência constituíam a minha principal ocupação. Eu também estava ansioso para aprender línguas, o latim, já que me era familiar, e sem a ajuda de um dicionário, comecei a ler alguns autores gregos mais acessíveis. Eu também entendia perfeitamente inglês e alemão. Esta foi a minha formação cultural aos 17 anos, além das muitas horas gastas adquirindo e preservando o conhecimento da vasta literatura. Também recaiu sobre mim a obrigação de instruir meus irmãos. Ernest, 6 anos mais novo que eu, foi meu aluno principal. Desde a infância ele era doente e Elizabeth e eu cuidávamos dele constantemente. Ele era de temperamento dócil, mas incapaz de qualquer esforço mental prolongado. Guilherme, o mais novo da família, ainda era uma criança e a criatura mais preciosa do mundo. Ele tinha os olhos azuis brilhantes, covinhas nas bochechas e modos doces, e inspirava a maior ternura. Tal era o nosso ambiente familiar, onde a dor e a preocupação pareciam não ter lugar. Meu pai dirigia nossos estudos e minha mãe participava de nossas atividades de entretenimento. Nenhum de nós gozava de mais influência que o outro. A voz da autoridade não foi ouvida em nosso lar, mas nosso afeto mútuo nos obrigou a obedecer e satisfazer o menor desejo do outro.